O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Esse é um texto muito conhecido por todos nós. Se você faz parte de alguma igreja ou já fez parte de alguma comunidade cristã, nós bem sabemos que quando há ceia, esse é um texto sempre muito lido, mas embora seja muito lido, é pouco entendido. A compreensão do contexto é fundamental para que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Se você tem um aplicativo de celular com a Bíblia, ou se você tem um livro, ou se você, de algum modo, não tem Bíblia, mas tem um amigo aí perto que tem, eu queria que você fosse comigo a essa leitura agora. Nós seremos certamente abençoados pela palavra de Deus. Fala conosco, Senhor. Que o nosso coração seja terreno, fértil, onde tua semente possa prosperar, frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Que os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam apenas atentos ao que tu queres nos dizer. Fala conosco, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Acharam? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Escuta só, Paulo aqui está se referindo à igreja que está lá em Corinto, e havia sérios problemas na igreja de Corinto. E um dos problemas que Paulo está tentando corrigir, todos eles eram de ordem relacional, e esse é um tema interessante na carta que ele escreve aos Coríntios. Mas ele começa dizendo aqui, olha, a reunião de vocês mais faz mal do que bem. O que Paulo está dizendo é que é possível que as nossas reuniões, que os nossos ajuntamentos tenham mais efeito danoso do que positivo. Quando é que isso acontece? É o que nós vamos ver adiante. Ele diz assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros.
Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Quando é que uma reunião, um culto, faz mais mal do que bem? Eu poderia, de modo objetivo, afirmar de que um culto faz mais mal do que bem quando o culto não contempla a relação. Deus é um ser relacional. Aliás, nós só podemos dizer que Deus é amor porque Ele se relaciona perfeita e intimamente consigo mesmo nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele decide nos fazer, Ele nos faz a imagem e semelhança dEle, logo nós somos seres relacionais. E somos chamados para a relação. O primeiro problema da humanidade não foi o pecado. O primeiro problema da humanidade foi solidão. Quando ecoou a voz de Deus no jardim, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Somos seres pensados para a relação. O problema da igreja de Corinto era certamente um problema relacional. Nada diferente do que é hoje. Nós estamos nessa série de mensagens, igreja relacional, e temos incentivado as pessoas a se relacionarem, a se conhecerem e, principalmente, a estarem conectadas com um pequeno grupo. O quanto isso é importante para a nossa comunidade. Se nós desejamos ser uma comunidade orgânica, relacional, precisamos nos dispor a encontrar o outro na caminhada. Quando nós lemos esse texto, algumas perguntas nos vêm à mente. Talvez a primeira dessas perguntas é: o que é comer indignamente o corpo de Cristo? O que é estar indigno para se aproximar da mesa? Eu quero dizer para vocês que eu fiz parte de uma comunidade há muito tempo atrás e eu sou muito grato a Deus porque passei por lá, mas a minha consciência naquela época me fazia refletir da seguinte forma. Eu pensava: se eu estou em pecado, eu não posso me aproximar da ceia do Senhor. Porque se eu estou em pecado, eu sou indigno de me aproximar do pão e do vinho. Então, as pessoas passavam com a bandeja e eu desejava estar ali, participando daquele momento, mas eu fazia: não, eu sou indigno para isso. Depois a gente vai crescendo na relação com Deus e a nossa consciência de evangelho se aprofundando, até que a gente chega a entender que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado não é algo que a gente faz e por isso nos dá o crachá de pecador. Pecado é o nosso DNA e a gente não consegue fazer outra coisa senão pecar, a não ser que tenhamos a influência do Espírito Santo de Deus. De modo que eu não tenho pecado, eu sou pecado. E eu posso afirmar com convicção de que nesse auditório não há ninguém, nem eu, muito menos eu, e mais ninguém, digno de se aproximar da mesa. Thomas, então quer dizer que a gente não vai cear hoje? Sim, a gente vai cear hoje. Porque estar indigno a se aproximar da mesa não é a sua condição pecadora. É a tua postura diante da graça de Deus. O que é estar digno a participar da mesa? A comer dos elementos, a vivenciar o momento da Eucaristia. É quando nós enxergamos quem nós somos, enxergamos quem Ele é, e enxergamos o que Ele fez. Então, quando você estiver participando desse momento, eu queria que você trouxesse à sua mente quem você é. Eu sou um pecador miserável. A palavra diz ao meu respeito que eu estou separado de Deus. A Bíblia diz ao nosso respeito de que não há um justo sequer, não há um só que busque a Deus. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Mas essa é a péssima notícia que eu tenho para dar para vocês.
Mas eu também tenho uma ótima notícia para dar para vocês. A notícia que eu tenho para dar para vocês é de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Logo, eu sou um pecador remido pela graça. É isso que Ele fez por mim. Eu posso me aproximar da mesa do Senhor não porque eu tenha em mim justiça própria para isso. Eu não tenho autojustiça que me capacite a me aproximar da mesa, mas eu tenho justiça do alto. Porque Ele veio na cruz do Calvário, se humilhou em forma humana e se entregou por nós. Nós servimos a um Deus que se entregou por nós. E eu não entendo por que tanta dificuldade em entender que Ele nos chamou para nos entregar ao próximo. Por que seria o projeto de Deus nos salvar para Ele continuar se entregando por nós? Porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir, e foi servindo, servindo, até que não tinha mais o que entregar, e entregou-se. Vai tu e faz o mesmo. Se aproximar da mesa do Senhor só é possível por conta da graça do Cordeiro. João lá em Apocalipse tem uma visão, e ele vê um livro atado com 7 selos, e ninguém no mundo, entre todas as nações, era digno de abrir o livro e desatar os selos. Então ele cai de joelhos e chora, e chora, e chora, até que ele ouve uma voz, dizendo, não chores. Quando ele ergue a cabeça, ele vê um cordeiro, e a descrição que ele faz é maravilhosa. Ele diz um cordeiro que parece ter estado morto, mas reviveu. Agora, ele vê um cordeiro, mas os anjos, querubins, serafins, os anciãos, olham e não veem um cordeiro, veem um leão da tribo de Judá. É porque ele é o nosso cordeiro, mas ele nunca deixou de ser o grande leão. Hoje Deus nos diz, não chores. Você pode se aproximar da mesa, não porque você mereça, mas porque a graça te alcançou. Há lugar na mesa do rei, e ele mandou chamar. Há uma parábola no Novo Testamento que me encanta muito, quando um rei faz um grande banquete para o seu filho e manda o seu súdito ir convidar algumas pessoas, e todas elas começam a dizer, olha, não posso ir, não posso ir. Então ele dá uma nova ordem, diz, vão nos becos, nas favelas, nas esquinas, achem os mendigos, os moribundos, os cegos, os mancos, e tragam-os, porque o banquete está pronto. E eu gosto de casa cheia. Foi numa dessas que a mensagem do Evangelho chegou a nós. Eu e você somos os cegos, os moribundos, somos os aleijados de alma que Ele mandou chamar para a sua mesa. O problema, irmãos, é que nós, muitas vezes, não discernimos a palavra. Aliás, a segunda pergunta que aparece quando nós estamos vivenciando a mesa do Senhor, celebrando a Eucaristia, é o que é discernir o corpo. Porque Paulo está fazendo uma declaração profunda e preocupante. Ele está dizendo, olha, na igreja de vocês, muitos são os que estão doentes, muitos são aqueles que estão fracos, e a terceira classificação preocupa, porque ele diz, alguns morreram. Porque dormir aqui é uma expressão para a morte. Então, o que é comer a ceia do Senhor sem discernir o corpo? Sem discernir o corpo, o que é isso? Eu tenho que acreditar que esse pão vai transformar-se em corpo de Cristo, na transubstanciação. Logo, se eu entender isso, eu estou discernindo o corpo. Se eu não entender isso, eu não estou discernindo o corpo. É isso? Não é de pão e do símbolo do corpo de Cristo que Paulo está falando.
Paulo está falando de um outro corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Nós somos corpo de Cristo. Vários e diferentes membros do mesmo corpo. Então, o que é cear, comer de modo indigno, sem discernir o corpo? É quando você não entende que essa mesa não é sua, é nossa. Que o pão não é seu, é nosso. Que o Pai não é seu, é Pai nosso. Não discernir o corpo é tentar viver a igreja sem a perspectiva relacional. E não se assuste se eu disser para você que uma grande maioria das pessoas que frequentam igrejas hoje estão tentando viver assim. Tentando viver a caminhada cristã, desprovida de relacionamentos. Há um tempo atrás, eu assisti um filme que foi lançado no ano 2000, e o filme chama Náufrago. Alguém aqui lembra, assistiu esse filme? Levanta a sua mão. Que bom. Talvez a maioria aqui saiba de qual filme eu estou falando. A história narra o fato de que houve um acidente com um empregado da FedEx que, de algum modo, num acidente aéreo, vai parar numa ilha desabitada no meio do Pacífico Sul. E ele passa ali 4 anos. E nesses 4 anos que ele passa, para tentar sobreviver emocionalmente, ele desenvolve uma técnica interessante. Ele acha entre os destroços uma bola de vôlei. E num acidente, com suas mãos sujas de sangue, ele acaba batendo na bola. E quando ele percebe aquilo, ele percebe que na bola havia sido desenhado com a sua mão e o sangue da sua mão, um rosto. Então ele olha aquele fenômeno e marca ali os 2 olhinhos, uma boca, um nariz. Posteriormente ele põe uma planta dentro da bola, o que faz um Black Power. E aí ele tem o seu amigo que nós chamamos de Grande Wilson, Diácono Wilson. Quanto ele serviu. Era interessante, na minha opinião, a parte mais interessante desse filme não era o final, quando ele voltava para casa. Se você não assistiu o filme, eu vou estragar a sua festa. Ele volta para casa, ele tem que se readaptar a tudo aquilo, encontra sua noiva agora já com outro. Não assista mais, se você não viu, já era. Mas o fato é que, no meio daqueles 4 anos, ele faz alguns diálogos muito interessantes. Ele está numa caverna, é despertado pela chuva e os raios, ele acorda, olha para a bola e fala: Wilson, você falou alguma coisa? Aí dá aquele delay, o silêncio do filme, um tempo, ao que ele mesmo já responde: eu também estou sem sono. E nós vamos percebendo que para ele aquilo era um diálogo, embora fosse um monólogo. E aquela bola passa a ser uma projeção da carência relacional do náufrago. Quando eu estava lembrando desse filme, eu fiquei pensando também que nós temos uma situação muito parecida. Escuta só. Wilson nasce a partir da impossibilidade de alguém se relacionar. Na nossa geração, Wilson impossibilitou os relacionamentos. Thomas, de que Wilson você está falando? Daquele Wilson que está nesse exato momento no seu bolso. E de que você, vez por outra, tira e começa a rir sozinho. Às vezes eu chego num restaurante e tem um casal, cada um com o seu Wilson, interagindo com o Wilson. Os pais agora estão cada vez mais distantes dos filhos.
A nossa geração achou mais interessante o Wilson do que as pessoas à sua volta. E deixe-me dizer algo para você. Wilson, na nossa geração, não é só o nosso celular. Quando você chega aqui, e lá fora há o pessoal da integração, e eles abrem a porta para você e dizem, boa noite, seja bem-vindo. E dá aquele sorriso maravilhoso, e você diz boa noite, obrigado. E você entra, senta, no final você passa pela porta, o pessoal mais uma vez abre a porta, e agora eles mudam o discurso e dizem, Deus abençoe você, boa semana. Aí você, muito obrigado. Isso é diálogo de Wilson. O cara que te deu boa noite, não sabe o quão difícil foi você sair da cama porque a depressão está sugando você. Eu estava sentado aqui no louvor e o meu celular vibrou e era uma pessoa da nossa igreja dizendo, ore por mim, eu estou desesperada numa depressão profunda. E nós precisamos orar por ela, mas como que a gente vai orar se a gente não conhece? Se a gente fica em diálogos de Wilson, o cara que abriu a porta e disse, Deus abençoe você, boa semana, não sabe da conversa que você vai ter que ter com o seu filho que está envolvido com drogas. E o peso nos teus ombros terrível que você tem que carregar. Como é que nós seremos uma igreja? Que tipo de igreja seremos? Talvez nós sejamos apenas um ajuntamento coletivo da celebração individual. Está todo mundo junto ouvindo a mesma música, se arrepiando no mesmo momento, dando glória a Deus no outro, ouvindo o mesmo cara, mas cada um voltado para o seu umbigo, louco para dizer, que culto abençoado. Quando é que você diz que o culto foi abençoado? Quando as tuas expectativas são satisfeitas. Culto abençoado para Deus é quando você encontra o outro. Passa o sacerdote e o levita e não enxergam a possibilidade de culto no sofrimento do outro. Aí passa um samaritano e Jesus toma ele como exemplo e diz, vai tu e faz o mesmo, cultua assim, porque culto bom é quando há encontro. De outro modo, nós seremos apenas náufragos na espiritualidade. Outro dia uma mulher inglesa postou na sua rede social, no Facebook, de que estava organizando o seu suicídio. E ela falou, em alguns momentos, daqui a algumas horas eu vou me matar. E choveu comentários, e para a tristeza da humanidade, todos os comentários que ela recebeu foram de incentivo. Eu duvido, você não tem coragem, vou pagar para ver. Horas depois, aquela mulher estava morta. Agora, deixe-me dizer para você, ela tinha mais de 2.000 amigos no seu Facebook. Deixe-me fazer uma pergunta, quantos amigos de verdade você tem? Quantos amigos de verdade você tem? Não estou falando daquele cara que você, quando está numa crise no seu casamento, chega para ele e fala, meu irmão, vou te falar um negócio, cara, essa mulher é um saco, velho, tem tanta gente boa por aí, ó, vamos dar uma saída. Você precisa conhecer gente nova, as mulheres novas, assim, mais novinha. Esse não é o teu amigo. Quando você está enfrentando uma crise no relacionamento e você vai para a sua amiga e você fala, olha, eu já não estou me sentindo amada, não estou me sentindo cuidada, a minha autoestima está lá embaixo. Aí alguém, uma amiga sua, olha para você e diz assim, instala aquele aplicativo de relacionamento sexual. É tudo tão fácil. Essa não é amiga. O reino de Deus é um reino de amigos. E amigos são aqueles que nos confrontam e nos levam para mais perto da cruz. Quantos amigos de verdade você tem?
Eclesiastes tem um texto maravilhoso, ele diz, Eclesiastes capítulo 6, versículo 14, um amigo fiel é um poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Você tem esse tesouro? Deixe-me dizer algo para você, se toda a riqueza que você tem, você puder guardar no banco, você é um pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Tesouro maior do que um amigo não há. As nossas relações vão determinar a direção e a qualidade que nós damos à nossa vida. Com quem você anda é determinante para onde você vai. Escute isso. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas aquele companheiro dos tolos acabará mal. Ah, Thomas, você está falando que eu não posso ter amizades fora da igreja? Absolutamente não. Você tem que ter amizades fora da igreja, você tem que conhecer gente ateu, você tem que conhecer gente da macumba, seja lá do que for, faça amigos. Senão, quem que você vai evangelizar? Como é que você vai ser sal dentro do saleiro? Agora, amigo de verdade, amigo, assim, amigo, só no reino de Deus. É assim que eu creio. A Bíblia nos relata histórias de grandes amizades. Por exemplo, Abraão e Ló. Por exemplo, Ruth e Noemi. Poxa vida, se você não leu a história dela, você precisa ver o que é uma amizade. É possível. O que a gente diz, então, da amizade de Davi e Jonatas? Jonatas arriscou a sua vida para salvar o seu amigo da ira do seu pai. E depois de morto, Davi se levanta e diz: eu preciso honrar a minha amizade com Jonatas. Tem alguém aí que eu possa fazer alguma coisa? E aí aparece um cara aleijado, chamado Mefibosete. Amizades existem. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa sim é uma amizade que resiste ao fogo. E o que dizer de Jesus e Lázaro? A amizade que fez Deus chorar. Você tem amigos, verdadeiros amigos, que te levam para mais perto da cruz. A minha pergunta é: o que nos impede de viver relacionamentos construtivos e saudáveis? Por que é tão difícil nós desenvolvermos uma relação saudável, sólida? Eu explico. Nós padecemos de uma doença mundial, e a mais terrível de todas as doenças: cegueira do egoísmo. A nossa espiritualidade é egoísta. A gente aprendeu a indiferença. Cecília Meirelles tem um poema que eu gosto muito, e vez por outra eu repito aqui, que ela diz: hoje já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença. Hoje se morre de indiferença. Há um salmo que eu gosto muito, que diz assim: quão bom e quão suave, quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce pela barba de Arão. Mas o final desse texto diz: ali Deus ordena a sua bênção. Onde é esse ali? Me diga onde está a bênção de Deus, que eu quero ir lá. Ali é a relação. É na relação que Deus ordena a sua bênção. Jó está padecendo terríveis males, sofrendo uma doença incurável, progressiva. O texto diz que ele
se coçava com cacos de telha, já havia perdido o apoio da esposa e o consolo dos seus 10 filhos que morreram de uma só vez, sem falar de que ele empobreceu literalmente de uma hora para outra. Ele ora, pede a graça de Deus, pede a intervenção de Deus, pede a ajuda de Deus, nada acontece. Quando algo muda? Me respondam. Quando algo muda? Quando ele para de olhar para si, para a sua dor, para a sua angústia, e se dobra em intercessão pelos seus amigos. Você entende esse mistério? Essa é a graça de Deus revelada no relacionamento. Lucas capítulo 24, versículo 13. É o relato dos que nós chamamos de discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús estão voltando para casa decepcionados porque Jesus havia morrido e eles já não havia neles fé o suficiente para crer na ressurreição. Eles estavam decepcionados e vinham entristecidos no caminho, conversando sobre a desgraça da sexta-feira da morte de Cristo. Então o próprio Cristo interrompe eles e, com eles caminhando, os pergunta sobre o que eles estavam conversando. E o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de enxergar. Eles estavam cegos. Aquela conversa vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Até que, num determinado momento, já chegando em Emaús, Jesus faz menção de passar adiante e seguir na estrada, e eles dizem assim: fica conosco, fica, já se faz tarde. E Jesus fica com eles. E num gesto belo e profundo, Jesus se denuncia a eles. E é nesse gesto que os olhos deles são abertos. É quando Jesus pega um pão, ergue o pão, dá graças ao Pai e o parte. Não há ceia de pão inteiro. Se você quer preservar o pão inteiro, você não pode consagrá-lo a Cristo. Ceia de pão inteiro é a ceia do diabo. Eva está no jardim, ela acha uma fruta. E a primeira coisa que ela faz é comer, porque o Deus dela é o seu ventre. E essa é a ceia do pecado. Mas a ceia da graça é quando Jesus se une com seus discípulos, ergue o pão, dá graças. E quando a gente dá graças a Deus, a gente diz: Deus, foi tu quem nos deu. E se tu nos deu, não é pão meu, é pão nosso. Amém? Vocês estão entendendo isso? É no partir do pão que os discípulos de Emaús o reconhecem. Agora deixe-me dizer algo para vocês. Eu ousaria dizer que esses discípulos de Emaús tornam-se discípulos de verdade nesse momento. Antes disso, eles eram apenas prosélitos. O que é um prosélito? Qual é a nossa definição para prosélito? Jesus disse que os fariseus andavam a lugares distantes para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Prosélitos são aqueles que mudam os hábitos, mas não têm o entendimento, não foram transformados pela consciência. É o cara que trocou de roupa, encontrou uma indumentária evangélica, mas na alma não há raízes na palavra. Mudou o exterior, mas por dentro ainda é o mesmo vazio. Fala como crente, dá a paz do Senhor, sabe os nossos jargões,
Quando tem uma coisa ruim, fala, está amarrado. Quando tem uma coisa boa, fala, eu recebo. Mas não há evangelho e consciência da graça nele. É um prosélito. Nesse momento, seus olhos foram abertos, eles entendem que Cristo não era a projeção que eles tinham, eles entendem que Jesus era muito mais do que a expectativa política que eles tinham. Daí, os discípulos surgem. Eu espero, sinceramente, que nós, como igreja do Senhor, no Partir do Pão, nessa noite, possamos ter os nossos olhos abertos. E que o prosélito que há em nós se dobre de joelhos diante do Eterno, dizendo, eu me coloco ao teu dispor, Senhor. O texto que nós lemos é um texto de denúncias. Paulo fala no versículo 17, se sua Bíblia está aberta, você pode acompanhar, que as reuniões faziam mais mal do que bem. Ele segue dizendo, na igreja de Corinto há divisões. A consequência disso é de que eles não sabiam celebrar a ceia do Senhor, mas o texto fala que eles celebravam sua própria ceia. Deixe-me dar uma informação para vocês. Essa mesa, a ceia do Senhor, não é da Igreja Rio. A gente nem pode administrar isso, porque não é nosso. Uma pessoa me procurou outra vez, dizendo que foi muito machucada, porque uma vez foi pegar um elemento e uma das pessoas que estava servindo na igreja tirou a bandeja e falou assim, não, você não pode. Quantas vezes a gente falou, se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, quem determinou os critérios e limitou o caminho da graça de Deus? Se você entendeu que é pecador, se você entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário por você e que o sangue do Cordeiro é suficientemente poderoso para mudar os nossos cenários celestiais, você é bem-vindo à mesa do Senhor. A consequência disso era desigualdade. A gente sabe o que é isso. Um embriagado, estufado, a barriga maior que a minha, diz, foi muito pão. E o outro dizendo, puxa vida, eu queria um pouquinho, mas não tem mais. Essa maldição ainda perdura em nossas igrejas, de não saber esperar uns pelos outros, de não saber cuidar uns dos outros, de não saber renunciar às suas próprias expectativas para que o outro seja abençoado pelo Deus que vive em você. E o texto diz que o resultado disso é o menosprezo da igreja e a vergonha aos mais necessitados. Deixe-me dizer algo para você, preste bem atenção. Irmão, ouça bem isso. A igreja de Corinto manteve o rito religioso, mas perdeu a essência. E tinha certeza de que estava fazendo o certo. O diabo não tem interesse em transformar você num incrédulo. O diabo tem interesse em transformar você num religioso. O diabo não está buscando que você seja um ignorante. O diabo está buscando converter você na sua presunção e certezas equivocadas, religiosas. Essa é a grande estratégia de Satanás. Sabe por quê? Porque a religião rouba a intimidade. A religião rouba a intimidade. O filho mais velho do pai amoroso, que tem 2 filhos, um que chamamos de filho pródigo e o outro um pouco mais velho que esse. O filho mais velho fala para o pai,
toda a minha vida eu te servi como um escravo. Um volta, recebe o abraço do pai e diz, deixa-me ser como um escravo, e é acolhido como filho. E o outro dentro de casa serve ao pai como um escravo, porque a religião rouba a intimidade da relação. Deixe-me dizer algo para você, talvez isso vá chocar alguns, mas eu preciso dizer porque essa é a convicção que eu tenho. Deus não tem expectativas de que nós nos plantemos em cultos religiosos. Deus tem expectativa, irmãos, de nos ver em volta da mesa da intimidade. Tem mais mesa no Evangelho do que espaço religioso. A devoção religiosa não muda ninguém, mas a intimidade nos sara e transforma. A ceia do Senhor é um memorial de intimidade. A ceia do Senhor diz quem nós somos. Ei, irmã, não me importa o que você está fazendo, como você está hoje. Eu posso dizer para você, olhando para a ceia do Senhor, de que você é minha irmã. Ei, cara, eu não sei o que você fez, nem me interessa. Mas olhando para a ceia do Senhor, vendo o pão partido, sabendo que Ele é nosso, eu posso dizer que eu e você somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Agora, para viver a intimidade, você precisa me deixar entrar no seu terreno e conhecer a sua realidade. E eu te deixar entrar no meu terreno e conhecer a minha realidade. As pessoas às vezes chegam para mim e falam, olha, Thomas, eu preciso falar com você. Eu acho que essa é uma das frases que eu mais ouço. Preciso falar com você, cara, preciso falar com você. E elas chegam e trazem cada uma dos seus problemas, dos seus dilemas, e eu respeito muito isso. E é claro que cada um tem a sua dor, e a gente precisa de reverência ao ouvir as lágrimas e as dores dos outros. Mas, frequentemente, eu olho para as pessoas e tenho a sensação de que o problema que as trouxe até mim não é um problema. O problema é o que ela acha que não é problema. O problema é o que ela não enxerga que é problema. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. É mais fácil o filho pródigo se converter do que o filho mais velho se converter. Porque o filho pródigo sabe que está errado. O filho mais velho não desconfia que está longe da casa do pai. Vocês entenderam isso? Amém? Intimidade gera conhecimento e nós estamos muitas vezes buscando reconhecimento. Nessa mesa, você não está pedindo pão, mas celebrando a certeza de que Ele é nosso pão. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é um pedido. Senhor, dá o pão de cada dia. É uma afirmação. Ele dá o nosso pão de cada dia. É certeza, é segurança. Tudo na caminhada com Deus é relacional. Há um momento no nosso culto que é o momento mais constrangedor para alguns, que é o momento onde cada um tira uma grana do seu bolso, põe num envelope e a gente tenta fazer de modo mais discreto possível. Até já propus para o pessoal a gente tirar esse negócio do meio do corredor e do culto e colocar no finzinho. A gente fica pensando em estratégias e a gente fica com uma vergonha danada, às vezes, de falar dízimo, porque, poxa, quando fala dízimo, a gente
associa tudo de ruim que as pessoas fazem por aí. Sem falar de que nós hoje temos a consciência de que não é uma lei que nos empurra obrigatoriamente a contribuição. Nós não acreditamos nisso. Nós não fazemos aqui barganha. Se você não trouxer o seu dízimo, o devorador vai vir arrancar tudo. Não acreditamos nisso. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Se no Evangelho tudo é relacional, o dízimo é relacional. Foi ruim para você ouvir isso? Eram 12 tribos, 12 famílias, das quais 11 trabalhavam no campo, tinham terra, aravam, plantavam, colhiam. Uma estava dedicada ao serviço. Uma estava dedicada ao Senhor. Uma servia através da espiritualidade. Então Deus diz assim, olha, para haver justiça, equidade, faz o seguinte, tira 1/10 de cada um e traga para cá. Porque aí sim, aquele que serve através da espiritualidade viverá sob a mesma condição de todas as outras famílias. Isso é um código relacional do Antigo Testamento. É por isso que para mim, para minha família e para alguns que estão aqui, o dízimo é um princípio que nós não abrimos mão. Não estou dizendo que você tem que viver esse negócio. É a tua consciência de evangelho. É o quanto Deus já tocou em você. Agora, deixa-me dizer algo para você. Talvez você diga, mas não tem uma referência no Novo Testamento. Não tem não, irmão. Porque no Antigo Testamento 10% era do Senhor, no Novo é 100%. Agora, a cadeira que você está sentado aí, a gente comprou com um dízimo de alguém. Um dia, uma pessoa que recebeu X, olhou para o seu dinheiro e falou assim, com esse X eu posso comprar Y. Mas, na verdade, eu vou tirar esse X e subtrair daqui 10%, porque eu vou levar a um lugar onde eu entendo que a mensagem do Evangelho está sendo pregada, e eles vão administrar de modo que esse recurso volte para as outras pessoas e que haja justiça. E é por isso que eu fiz a opção de não ser pesado para a igreja e de ter a minha profissão, para que, de algum modo, nós possamos fazer ainda mais justiça. Tudo no Evangelho é relacional. Não há nada só entre você e Deus. As pessoas buscam tanto milagres, eu quero um milagre, eu quero viver um milagre, eu estou querendo um milagre. Passei ontem na frente de uma igreja, estava lá, igreja, aí a denominação, Terra dos Milagres. Não conheço, não sei quem é um pastor, não faço ideia, nem quero julgar, mas eu fiquei dizendo assim para mim mesmo, brincando, poxa, aí deve ter milagre pra caramba. Milagre, ó. Vou até vir aqui um dia para buscar um, que aqui é a terra dos milagres. Aí fiquei pensando, poxa, aqui, qual que é o milagre difícil, assim, mas milagre difícil que eu queria ver na Igreja Rio? Eita, para a gente celebrar um milagre! Aí fiquei pensando, um cego, né? Um cego vê, não, mano, um cego, pô, tem tanto recurso hoje, oftalmológico. E não sei se você sabe, mas o Recife é um dos polos oftalmológicos do Brasil. A cirurgia laser, tem cirurgia que você senta numa cadeira, 2 horas depois você está enxergando tudo. Não, deixa esses milagrezinhos mais fraquinhos aí. Eu queria um milagre, assim, um milagre. Um paralítico andando. Um paralítico andando, tem tanta... Os fisioterapeutas podem falar melhor do que eu, isso aí não é milagre. Aí eu fiquei pensando assim, oh Deus, qual que é um milagre mesmo assim? Milagre mesmo, na minha opinião, impossível. É ter um pão nas mãos e não querer comer ele sozinho. Amém? É quando alguém converte o coração de um modo tão intenso que enxerga no caminho para Deus o outro.
que abre mão dos poderes dominantes da ganância. Que experimenta o desapego. Isso é milagre. Por que quando a gente diz assim, olha, irmão, não tem obrigatoriedade nenhuma, a graça de Deus está sobre nós e façamos segundo a nossa consciência e o que Deus propôs no nosso coração, recebemos menos do que se nós disséssemos é lei, porque ainda não há consciência. A oração que Jesus nos ensinou diz, não nos deixe cair em tentação. Sabe qual é a nossa tentação? A nossa tentação é dizer Pai meu e não Pai nosso. É dizer pão meu e não pão nosso. É dizer meu pecado. Quem disse a você que o pecado seu é só seu? Teu pecado afeta a tua família, tua igreja, todos à tua volta. Acã peca e todos sofrem. Somos uma igreja relacional. Eu queria viver esse milagre. A começar de mim. A quebra da maldição da cobiça e da ganância. Eita, milagre abençoado. Jesus disse certa vez, na sua última ceia, sabendo que sua morte se aproximava, ele disse, tenho desejado ardentemente comer convosco. Agora deixe-me mostrar algo para vocês. A chave desse texto é a palavra convosco. Porque Jesus não tinha fome de comida, tinha fome de relação. A tentação de Jesus é quando lá no deserto, Satanás vem e diz, corrompa o seu poder para comer sozinho. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do sangue que foi derramado e não do sangue que foi poupado. Vamos celebrar a morte do Cordeiro que teve o seu direito rompido em favor de cada um de nós. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, algumas vezes as pessoas chegam para mim e falam, Thomas, estou com uma casa agora na praia. Deus abençoou, o negócio está prosperando. Uma casinha lá na praia, chama casinha, né? Eu queria que você fosse lá para orar, porque assim, a gente está muito grato a Deus, sabe? Eu queria consagrar aquele espaço ao Senhor. Assim, queria entregar a Deus, sabe? Aí eu olho para a pessoa e faço a seguinte pergunta, você tem certeza que você quer consagrar a Jesus? Rapaz, como é que você pensa a sua casa na praia? Daqui a um tempo, como é que você pensa? Sua casa no campo, você quer um sofá organizado, bem preservado, a piscina sempre limpa, um gramado bem cuidado, tudo organizadinho. É isso que você pensa? Inteiro, intacto. Então não consagre a Jesus, não. Consagre ao diabo. Porque o diabo é especialista em manter intacto as nossas coisas. Se você quiser consagrar a Jesus, se prepare, vai vir à igreja, vai rasgar o seu sofá, vai sujar a sua casa toda, vai ter menino fazendo xixi nos cantos, vai ser uma bagunça só, porque tudo que Jesus pega, ele reparte. Jesus tem essa estranha mania. Tudo que Jesus pega, ele reparte. Aí o cara chega dizendo assim, olha, queria que orasse pelo meu carro, rapaz, comprei um carro novo aí, consórcio, estou pagando ainda, mas louvado seja Deus por isso. Ora lá, consagra, rapaz. Como é que você vê o seu carro? Você vê o seu carro com 30 mil quilômetros rodados daqui a 5 anos, sem nenhum arranhão, na garagem, ainda com cheirinho de novo. Tem gente que ainda deixa o plástico no banco um tempão. Não faça esse negócio, não. Não faça essa besteira de consagrar a Jesus, não, meu amigo.
Porque se você consagrar esse seu carro a Jesus, vai encher de irmão pedindo carona. Vai arranhar, vai sujar o banco. Vez por outra você passa na esquina, a mulher está passando mal, Jesus diz, opa, esse carro é meu. Bota essa mulher aqui dentro, mas Jesus vai vomitar, bota aqui dentro. Olha, se você quer preservar, entrega na mão do diabo. Ele sabe cuidar. Ele vai te ensinar como ser egoísta, como cuidar dos seus bens. Se você entregar a Jesus a sua casa, eu vou lá. Eu vou lá na sua casa. E quando chegar na sua casa, eu falo, ô irmão, que bonito esse gramado que você está... Rapaz, tá legal a nossa casa aqui, você está cuidando bem dela, ó. Pode vir para aqui, viu, irmão? Pode usar de vez em quando, sem problema nenhum, a nossa casa aí está à sua disposição. Porque o senhor sabe, né, que é da nossa família na fé, mas você pode usar, administrar como você quiser aí. Vez por outra a gente vem, bagunça tudo, você limpa. Amém, irmão? Você quer consagrar suas coisas a quem? Quer consagrar a quem? Jesus, tudo que pega, reparte. Porque a ceia não é pão meu, é pão nosso. E se a gente não aprender a repartir, a gente não vai viver o Evangelho. Comer e beber sem discernir o corpo é você fazer isso só você e Jesus. E não vai ser assim. Deixe-me dizer algo para vocês, talvez você não tenha gostado de ouvir o Evangelho relacional. Lamento. Queria muito você aqui outras vezes, mas esse é o Evangelho que a gente vai pregar nessa igreja. Porque a gente está realmente acreditando de que é possível viver a família na fé. E deixe-me dizer algo para vocês, eu quero encerrar com isso. Se você não tem uma igreja, se você anda de igreja em igreja, se você é um turista religioso que gosta de ouvir o pregador X, adora ouvir o louvor Y, você acorda no domingo e fala, deixa eu ver, acho que hoje eu vou para... Você precisa de uma igreja. Você precisa de uma igreja. Uma comunidade onde as pessoas te abraçam e conheçam a tua dor. Uma comunidade onde pessoas possam pastorear você e confrontá-lo em amor. E se você já achou uma igreja, deixe-me dizer algo para você. Você precisa de um pequeno grupo. Porque essa é a melhor estratégia da impessoalidade. Todo mundo sai, boa noite, Deus abençoe, semana de vitória, de bênção, de paz. Ô, Churis. Não há impessoalidade no Evangelho. Você precisa ter seu nome conhecido, a sua história conhecida. Você precisa ter amigos na fé para quem ligar, para celebrar as conquistas e para chorar as dores.